Nós já estamos com as imagens aqui dos ministros entrando neste momento para o início da sessão plenária desta quarta-feira, a primeira sessão deste mês de abril de 2009. Vamos acompanhar direto do plenário. Podemos sentar. Senhores ministros, havendo número regimental, declaro aberta a sessão. O secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior. Na ata da 10ª sessão extraordinária realizada em 26 de março de 2009, o senhor ministro Gilmar Mendes, ausente notadamente os senhores ministros Celso Melo e Joaquim Barbosa, ex-procurador-geral do Ministério Público, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos. Apregoar os seguintes processos: ações decisórias, embargos, declarações de inquéritos, habeas corpus, recursos extraordinários e mandado de segurança. Não havendo impugnação, declaro a ata aprovada. Senhores ministros, registramos a presença de alunos de diversos estados do país que estão realizando estágio de curta duração na Câmara dos Deputados. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos. E também nós registramos, senhores ministros, a presença no plenário dos primeiros juízes que estão participando do programa de intercâmbio de magistrados no âmbito do Mercosul. A doutora Dora Zafir Slotolov, juíza letrada de primeira instância do 12º turno do Uruguai, e do Dr. Juan Fred González, juiz de instrução da província de Vila Serrano, Bolívia. São os primeiros daquele esforço, ministra Ellen, que vínhamos fazendo no sentido do intercâmbio de magistrados no contexto do Mercosul. Projeto Teixeira de Freitas. O projeto Teixeira de Freitas no âmbito dos magistrados. Sejam bem-vindos e que tenham um bom proveito, os senhores magistrados. Senhores ministros, chamo a arguição de descumprimento do preceito fundamental 130 da relatoria do ministro Carlos Brito, aguente Partido Democrático Trabalhista, arguídos Presidente da República, Congresso Nacional, interessado Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais, Associação Brasileira de Imprensa e também artigo 19 Brasil, com a Amicus Curiae. Tem a palavra a Vossa Excelência, ministro Carlos Brito, para o relatório. Senhor presidente, esta arguição de descumprimento de preceito fundamental é manejada contra dispositivos da Lei Federal 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, autorreferida como Lei de Imprensa. O objeto da ação constitucional é a declaração, aspas, com eficácia geral e efeito vinculante, de que determinados dispositivos da Lei de Imprensa, a, não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, b, outros carecem de interpretação conforme com ela compatível, fecho aspas. Isto para evitar que defasadas, entre aspas, defasadas, prescrições normativas sirvam de motivação para a prática de atos lesivos aos seguintes preceitos fundamentais da Constituição Federal de 1988. Incisos 4º, 5º, 9º, 10º, 9º, 10, 13 e 14 do artigo 5º, mais os artigos 220 a 223. Quanto à justificativa da adequação do meio processual de que se valeu perante este Supremo, o arguente invocou a regra da subsidiariedade, que se lê no parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 9.882, de 1999, Lei da DPF, e eu transcrevo o dispositivo. Em sobrepasso, arguiu concreto espocar de controvérsias judiciais sobre a aplicação dos preceitos fundamentais tidos por violados, para o que fez a juntada de cópias do inteiro teor de ações com base na atual Lei de Imprensa, assim como de algumas decisões liminares em desfavor de jornalistas e órgãos de comunicação social. Dando-se que o plenário desta Casa de Justiça
acolheu tal justificativa de cabimento da presente ADPF, vencido o ministro Marco Aurélio, sessão do dia 27 de fevereiro de 2008. Também da inicial faz parte o esclarecimento de que a vigente lei de imprensa já foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade, que não chegou a ser conhecida sob o fundamento da impossibilidade jurídica do pedido, voto vencedor do ministro Paulo Brossard. Isto pelo acolhimento da teoria kelseniana de que toda nova Constituição priva de eficácia as leis com ela incompatíveis materialmente. É o fenômeno da não recepção do direito velho pela nova Constituição, o que afasta o argumento da inconstitucionalidade superveniente. Senhor presidente, eu prossigo neste relatório para averbar que o arguente, após declinar as bases factuais e jurídicas de sua pretensão de ver julgada procedente esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, pugnou pelo reconhecimento da total invalidade da Lei 5.250/67, porquanto, aspas, incompatível com os tempos democráticos, fecho aspas. Alternativamente, pediu a declaração de não recebimento pela Constituição. Da parte inicial do parágrafo 2º do artigo 1º, atinentemente ao fraseado, aspas, a espetáculos e diversões públicas que ficarão sujeitos à censura na forma da lei, fecho aspas. B, do parágrafo 2º do artigo 2º, da íntegra dos artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 20, 21, 22, 23, 51 e 52, da parte final do artigo 56, no que toca à expressão, aspas, e sob pena de decadência deverá ser proposta dentro de 3 meses da data da publicação ou transmissão que lhe der causa, fecho aspas. Dos parágrafos 3º e 6º do artigo 57, dos parágrafos 1º e 2º do artigo 60, da íntegra dos artigos 61, 62, 63, 64 e 65. Ainda mais, requereu interpretação conforme à Constituição, a, do parágrafo 1º do artigo 1º, b, da parte final da cabeça do artigo 2º, c, do artigo 14, d, do inciso 1º do artigo 16, e, do artigo 17. Tudo isso para postular que as expressões, aspas, subversão da ordem política e social e perturbação da ordem pública ou alarma social não sejam interpretadas como censura de natureza política, ideológica e artística, ou venham a constituir embaraço à liberdade de manifestação do pensamento e de expressão jornalística. Já alusivamente ao artigo 37, requereu o emprego da técnica da interpretação conforme para deixar claro que o jornalista não é penalmente responsável por entrevista autorizada. A derradeira tornou a postular o uso da técnica da interpretação conforme de toda a lei de imprensa, de maneira a rechaçar qualquer entendimento significante de censura ou restrição às encarecidas liberdades de manifestação do pensamento e expressão jornalísticas. Pois bem, a título de medida cautelar, o autor pediu que fosse determinada a todos os juízes e tribunais do país a suspensão do andamento de processos e dos efeitos de decisões judiciais que tivessem relação com o objeto da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. Pedido esse que foi por mim deferido em 21 de 2 de 2008, ad referendum deste egrégio plenário que deliberou pela concessão parcial da liminar ao fundamento do descompasso entre o magno texto de 1988 e os seguintes dispositivos da lei em causa. Parte inicial do parágrafo 2º do artigo 1º, atinentemente à expressão. Aí eu distribuí com Vossas Excelências o relatório, vou me permitir saltar essa parte. Muito bem. Mais ainda, requereu o autor a suspensão da eficácia dos referidos dispositivos por 180 dias, para o que fez uso do parágrafo único do artigo 21 da Lei 9868, de 99, por analogia,
mas sem interrupção do curso regular dos processos eventualmente ajuizados com base na legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal. Prazo de suspensão esse que, deferido, veio a ser prorrogado 3 vezes. A, por igual período de 180 dias, em deliberação plenária, tomada em questão de ordem, suscitada por mim, relator do feito, na sessão do dia 4 de setembro de 2008. Por mais 30 dias, também em questão de ordem, que suscitei quando da sessão plenária do dia 18 de fevereiro do fluente ano de 2009. C, até o final deste julgamento de mérito, em mais uma questão de ordem que submeti ao plenário em 25 de março último, vencido o ministro Marco Aurélio em todas as deliberações. Sigo em frente para dar conta de que foram prestadas pelo excelentíssimo senhor Presidente da República e pelo Congresso Nacional as informações de que trata o artigo 6º da Lei 9.882/99. Aqui eu transcrevo resumidamente as alegações do advogado-geral da União. A seu turno, o Procurador-Geral da República emitiu parecer de folhas, vocalizando o seu entendimento de que, aspas, a liberdade de expressão e de imprensa pressupõe repensar os padrões de democracia existentes e aqueles que se pretende construir, e, inexoravelmente, o papel dos direitos fundamentais como instrumentos capazes de conferir legitimidade ao poder. Eu pergunto ao eminente Procurador-Geral da República se Sua Excelência fará sustentação oral. Então, eu vou me dispensar de transcrever os fundamentos de Vossa Excelência. Eu abro umas 3 páginas para isso. Por último, para ele, Procurador-Geral da República, diferentemente do que propõe o arguente, não estamos diante de um simples desequilíbrio entre 2 categorias de direitos fundamentais, liberdade de expressão e informação, de um lado, e direitos personalíssimos de intimidade, honra e vida privada, de outro. Estamos, arguiu Sua Excelência, diante da matriz estruturante do Estado republicano, tanto sob a ótica orgânica como sistêmica, 2 pontos, a democracia. Muito bem, senhor presidente, tudo isso levou Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, a se posicionar no sentido da procedência apenas parcial do pedido. Este é o relatório que faço chegar, mediante cópia de inteiro teor, a todos os meus pares neste Supremo Tribunal Federal. Obrigado. Pelo aguente Partido Democrático Trabalhista, PDT, falará o deputado Dr. Miro Teixeira. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, é de boa prática, logo de pronto, pedirmos que o tribunal confirme a decisão liminar. Estaríamos assegurando o mínimo do mínimo. Como na sessão que referendou a liminar concedida pelo ministro Carlos Aires de Brito, destaquei dessa tribuna. Em série de liminar monocrática, é claro que o ministro Carlos Aires de Brito não poderia realmente ter avançado mais do que avançou, foi além. E trouxe rapidamente para esse plenário o exame da sua liminar e aqui a sustentou e teve o apoio da maioria dos seus pares. Mas naquele momento eu disse que era pouco, é pouco. Mas como nós não temos nada, eu lhes peço esse pouco, inicialmente, que mantenhamos a liminar. Mas quero avançar. Porque o nosso país, antes de conhecer uma Constituição, a Constituição de 1824, conheceu 3 leis de imprensa.
Lei portuguesa de 12 de julho de 1821, que foi aqui aplicada, o decreto de 18 de junho de 1822, e já no Brasil independente, o decreto de 22 de novembro de 1823. E por medo do implacável cronômetro do presidente desta corte, eu não lerei algumas coisas relevantes desses decretos que revelam o começo, a origem, a raiz dessa cultura que veio a persistir até a promulgação da Constituição de 1988. Na Constituição de 1824, artigo 179, inciso 4. Caput, a inviolabilidade dos direitos civis, etc. Pela maneira seguinte, 2 pontos. 4. Todos podem comunicar os seus pensamentos por palavras, escritos e publicá-los pela imprensa, sem dependência de censura, contanto que hajam de responder pelos abusos que cometerem, no exercício desse direito, nos casos e pela forma que a lei determinar. E essa palavra, abusos, com todo o seu sentido amplo, impreciso, vem nos perseguindo até a Constituição de 1988. Na Constituição de 1891, lá está ela no artigo 72, parágrafo 12. Na pequena revisão constitucional de 1923, em outubro de 1923, surge uma nova lei de imprensa, sob a forma de decreto que tomou o número 4.743, sempre regulando a liberdade de imprensa. Na pequena revisão de 1926, se mantém lá no parágrafo 12 do artigo 72, também a mesma reserva para a lei. É uma sequência de reserva para a lei. E isso terá um sentido, como Vossa Excelência verão daqui a pouco. 1934, nova Constituição. E aí, no dia 14 de julho, é editado um decreto, 24776, que regula a liberdade de imprensa e dá outras providências, 2 dias antes da nova Constituição. Aqui foi um prodígio. Nesse regime da Revolução de 30, em 34, a lei de imprensa sai 2 dias antes da nova Constituição. E a nova Constituição vem recepcionando aquela lei de imprensa, 2 dias depois. Dia 14 de julho, a nova lei, no dia 16 de julho de 1934, a Constituição recém-promulgada no artigo 113, número 9. E, novamente, está lá, em qualquer assunto, é livre a manifestação do pensamento, respondendo cada um pelos abusos que cometer. Sempre pelos abusos, e pelos abusos, e pelos abusos. E chegamos à Constituição de 67, e a emenda constitucional número 1, de 1969, e lá estão os abusos. E lá estão os abusos, e chegamos à Lei 5250. Se tivéssemos aqui a possibilidade de um debate mais amplo, a Constituição de 1937, a polaca, chega ao extremo dela mesma definir quais são esses abusos. E depois de definir muitos deles, ainda dizia a lei ainda poderá tratar de outras coisas. 1988, senhores ministros, não foi por acaso que se mudou esta linha de pensamento político e democrático. É algo que vinha viciado desde antes da primeira Constituição. E em 1988 nós inovamos, nós esconjuramos aquela possibilidade de, no ambiente infraconstitucional, se tolher esse direito que é do cidadão. Esse não é um direito, ministro Eros Grau, e Vossa Excelência já deu voto aqui, assinalando que esse não é um direito do acionista do jornal. Esse é um direito do povo.
do povo brasileiro. Então, a Constituição de 88, meu caro ministro relator, criou um sistema de liberdade de opinião e de informação. É um sistema. Não é apenas um dispositivo, ainda que fosse um dispositivo, bom, é um dispositivo constitucional. Não existe palavra inútil, não existe artigo inútil, ainda mais em nenhuma lei, ainda mais numa Constituição. Isso é irregulamentável, porque regulamentável na Constituição é aquilo que a Constituição diz que quer que se regulamente. Então, é o dispositivo, na forma da lei complementar, que ele passa a valer. Então, esse nosso sistema de liberdade de imprensa, de expressão, de comunicação, de manifestação do pensamento, ele vem incólume no artigo 5º, inciso 4 da Constituição. A liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou de licença. No artigo 5º, inciso 9º, a segurança do acesso de todos à informação e resguardado o sigilo da fonte. No artigo 5º, inciso 14, inscrevendo-os os direitos sob a garantia do inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 60, sem torná-los disponíveis à regulamentação. São cláusulas pétreas, sem possibilidade de regulamentação, porque não há previsão de regulamentação. O artigo 220, caput, também garante a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo, sem sofrer qualquer restrição. No parágrafo 1º, lá estão, além dos incisos a que eu me referi, aqueles que protegem direitos da personalidade. Bom, e mesmo ali, não se vê que no caso de violação desses direitos da personalidade, haja possibilidade de pena de prisão. Ali está o direito de resposta e a indenização. Mas a pena de prisão não é permitida pela Constituição. O castigo físico não é permitido pela Constituição para punir aqueles que violam direitos da personalidade, a Constituição, e ela mesma diz, e não remete à regulamentação, não delega ao poder derivado nada. Ela diz, aplica-se sim indenização e direito de resposta. E a Lei 5250 trazia uma tarifação que já foi eliminada, e muito bem eliminada, pelo ministro César Peluso, que faz referência a essa ausência de reserva legal restritiva, o que seria uma reserva legal restritiva, a permitir que uma lei reduzisse esse direito do cidadão à indenização, e a Constituição não diz nada disso. Bom, mas se não existe a possibilidade de crime, o que existe, afinal de contas? O que fica, afinal de contas? Se nós reconhecermos que é absolutamente livre a manifestação, que não deve haver nenhuma lei punitiva, fica assim, autoaplicável esse dispositivo constitucional que diz que se deve indenização e direito de resposta. E quem já escreveu sobre isso com apoio de Vossas Excelências foi o voto condutor em recurso extraordinário, que se transformou na súmula 13, está aqui o ministro Lewandowski, ao examinar a eficácia do artigo 37 e dizer que prescinde de lei, é claro, é a norma constitucional, e essa norma constitucional está aí a dizer que não há lei penal. Não cria essa reserva, para qualquer apenação. Bom, e aí ficamos como? Recorro novamente ao ministro César Peluso, o que é temerário. Mas, no recurso extraordinário 447-584-RJ, o ministro Peluso, com muita propriedade novamente, diz que essa liberdade de informação, de manifestação do pensamento, da informação jornalística, as aspas, e só a partir daí as aspas, não abrange poder jurídico de violentar a honra, a boa fama e a intimidade das pessoas.
Bom, mas é claro, tudo isso nós defendemos. Ninguém está aqui a defender a possibilidade de violentar a honra das pessoas, a intimidade, a vida privada. Nada disso não. É que entre isso e o que nós postulamos, há uma linha divisória clara, visível, maior do que a muralha da China, que é o artigo 37 da Constituição, novamente, ministro. Novamente o artigo 37 da Constituição. O que interessa ao povo, em verdade, é saber que a administração pública prima por aqueles princípios do artigo 37, ministra Carmen Lúcia. Essa linha intransponível é que delineia uma relação de absoluta pertinência do artigo 37 com o direito do povo à informação, com o direito do povo à crítica, à manifestação do pensamento. No recurso extraordinário 487-393-RJ, na petição 3486-DF, e ao votar na liminar dessa DPF, o ministro Celso de Mello discorre, aí seria um pouco longo, aspas, o exercício concreto pelos profissionais da liberdade, pelos profissionais da imprensa, da liberdade de expressão, cujo fundamento reside no próprio texto da Constituição da República, assegura ao jornalista o direito de expender crítica, ainda que desfavorável e em tom contundente contra quaisquer pessoas ou autoridades. Ninguém ignora que, no contexto de uma sociedade fundada em bases democráticas, mostra-se intolerável a repressão penal ao pensamento, ainda mais quando a crítica, por mais dura que seja, revele-se inspirada pelo interesse público. É isso. É isso. Isso é subjetivo? Não é não. O interesse público está lá ditado pelo artigo 37, prioritariamente, digo eu, e decorra da prática legítima de uma liberdade pública de extração eminentemente constitucional, e segue o ministro Celso Mello. Não se pode desconhecer que a liberdade de imprensa, enquanto projeção da liberdade de manifestação do pensamento e de comunicação, reveste-se de conteúdo abrangente por compreender, dentre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, a o direito de informar, b, o direito de buscar a informação, c, o direito de opinar e d, o direito de criticar. Ainda o ministro Celso de Mello, a crítica jornalista desse modo traduz direito impregnado de qualificação constitucional plenamente oponível aos que exercem qualquer parcela de autoridade no âmbito do Estado. Senhor relator, há uma relação de pertinência entre o artigo 37 e esse sistema que dá ao povo o direito de comunicação. Desculpe interromper a leitura que fazia do ministro Celso Mello. Pois o interesse social fundado na necessidade de preservação dos limites ético-jurídicos que devem pautar a prática da função pública sobrepõe-se a eventuais suscetibilidades que possam revelar os detentores do poder. E os detentores do poder, digo eu. Pediria que você encerrasse. Desculpe, presidente. Pediria que encerrasse. Nosso tempo já? Eu lhe peço. Eu já vi o ministro Brossard aqui nessa tribuna dizer que ele fala muito devagar e pedir a compreensão de Vossa Excelência. É o meu caso. Vossa Excelência não fala tão devagar. Falo devagar. Se Vossa Excelência me conceder mais 3 minutos, pelo menos. Para a conclusão, obrigado. Por favor. Para a conclusão. Então, eu digo, os detentores do poder, ministro Celso Mello, são, porque eu aqui estou como advogado, são aqueles que voluntariamente disputam eleições, e como eu saboreava essa palavra, quando o ministro Joaquim Barbosa a pronunciava ao receber a denúncia do mensalão, e ao dizer, eles voluntariamente fizeram isso e fizeram aquilo. Voluntariamente, essa é a questão, voluntariamente disputaram eleições. Ou fizeram um concurso público, ou concordaram em ser nomeados, sempre para desempenhar o quê? O poder em nome do povo. Bom,
são vossas excelências, e são os deputados, os senadores, quase todos, se não todos, aliás, todos os servidores nesse país ou gozam de inviolabilidade, ou gozam de imunidade, ou de foro especial por prerrogativa de função, ou de ritos especiais, e é o Código Penal, para algum esquecido, ainda isento funcionário público, qualquer funcionário público no exercício da sua função, de ser acionado por qualquer cidadão por crime contra a honra. O Ministério Público, eu gostaria de dar uma palavra, meu caro procurador, uma palavra carinhosa ao Ministério Público, que foi contra essa postulação, que é uma postulação do povo. Os constituintes de 88 lutaram muito para um Ministério Público que sirva ao povo como vem servindo. Saiba, Vossa Excelência, que eu não luto aqui pela imprensa, em função do jornalista, do diretor do jornal. Esse é um direito do povo. E a utilidade que a imprensa tem é essa de fiscalizar, sim, porque o ideal é que cada um fiscalizasse. Isso é impossível. Alguém tem que fiscalizar. Bom, existem os órgãos públicos que o fazem, nem sempre com muita eficiência. E, nesse caso, eu repito, Rui Barbosa, sem lhe dizer a íntegra das palavras, não as tenho de cor, mas o sentido é que a imprensa, nesse caso, são os olhos do povo. E eu requeiro, sim, que toda essa lei seja banida do mundo das leis, que desapareça a possibilidade de aplicação de pena a jornalista e ao responsável pela publicação, sempre que houver uma relação de causalidade entre a publicação e o direito do povo, sempre que houver uma relação de causalidade, nunca, jamais com a violação de direitos da personalidade. E que nós possamos ter um país em que todas as opiniões possam se contrapor e o povo possa controlar o Estado, e não o Estado controlar o povo, como temos hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado, presidente, pelo tempo a mais. Pelo amicus curiae, artigo 19, Brasil, a doutora Juliana Vieira dos Santos. Artigo 19, Brasil, é uma ONG. Boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, demais ministros aqui presentes. É uma honra inaugurar a minha participação aqui nessa tribuna com um assunto que é tão caro à democracia brasileira. Represento a organização não governamental, artigo 19 Brasil, na condição de amicus curiae. Eu não vou me alongar em falar muito sobre o descompasso da lei de imprensa e a nova ordem constitucional hoje vigente ou os instrumentos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Para isso, apresentamos uma longa manifestação aos autos, com uma série de anexos, e o Dr. Miro Teixeira já falou com muito mais competência sobre isso antes de mim. A contribuição do artigo 19 para o julgamento desta DPF é específica. É relembrar essa Suprema Corte que a velha lei de imprensa tem se prestado, ainda hoje, num regime democrático, a fundamentar decisões judiciais que violam o direito à livre manifestação do pensamento. Não se trata, portanto, excelências, de um risco meramente teórico, mas de uma prática que tem ocorrido todos os dias nos tribunais ao longo deste país. E refiro-me especificamente ao fato da velha lei de imprensa criminalizar o exercício de um direito fundamental de livre expressão e manifestação do pensamento quando confrontado com os direitos de personalidade. Isso somado ao fato de não admitir a exceção da verdade em várias hipóteses dos crimes contra a honra e também de aumentar as penas nos casos de ofensa a autoridades públicas. Autoridades públicas que deveriam, inclusive, são exatamente aquelas pessoas sujeitas ao maior escrutínio por parte dos administrados e cujos atos realizados nessa função são de completo interesse público, são do maior interesse público. E aí eu me recordo da lição de Luiz Roberto Barroso,
de que esse sistema criado pela lei de imprensa cria praticamente uma casta de pessoas intocáveis, para quem não se permite fazer crítica. Esse sistema não se coaduna com um regime democrático plural e amplo, uma sociedade que se quer democrática, e permitiria apenas mas manifestações de louvação das pessoas. Não é isso que a Constituição fala. Esse sistema criado pela lei de imprensa inverte os valores constitucionais e acaba interditando o debate sobre questões públicas. Debate que, junto com a transparência, é um dos pressupostos de um regime democrático verdadeiro. E aqui eu peço vênia, excelências, para citar alguns dos casos levantados pelo artigo 19, Brasil, juntadas no anexo com a nossa manifestação. O rosto, a referência para artigo 19, de que esse debate não é meramente acadêmico, é o da senhora Maria da Glória Costa Reis, uma senhora professora aposentada que dedicou sua vida à edição de um jornal, um jornalzinho, tiragem de 200 exemplares, que circulava entre os presos, igrejas, fórum da cidade de Leopoldina, Minas Gerais. Dona Maria da Glória, em um editorial, ousou classificar como inaceitáveis as condições de carceragem dos presos locais. Sem citar qualquer nome, cargo específico, apenas uma crítica genérica. Uma situação conhecida, notória de todos nós, nos mais afastados rincões desse país e nas principais cidades. Dona Maria da Glória foi processada criminalmente e condenada a 4 meses de prisão, convertidos em prestação de serviços, mas em nome da lei de imprensa, essa condenação. Isso por crime contra a honra do magistrado responsável pelo sistema de supervisão dos presos locais. Essa sentença, excelências, é de janeiro de 2008, é bastante recente. Os relatores especiais da Plataforma Brasileira de Direitos Humanos, Sr. Clóvis Roberto Zimmermann, Sra. Cândida Costa, estão igualmente sendo criminalmente processados, com base na lei de imprensa, em função de denúncias de violação de direitos de comunidades do estado de Pernambuco, perpetrados por uma usina que explora a monocultura da cana. Um professor universitário foi condenado em outubro de 2006 a 1 ano de prisão, convertido a trabalhos para a sociedade, em função de uma crítica contundente e ácida a um senador da República que fizera uma manifestação preconceituosa publicamente. Esses são apenas alguns exemplos, excelências, de casos em que a lei da imprensa está violando diretamente a liberdade de manifestação e opinião das pessoas, do povo, não do jornal, não do diretor do jornal, como dizia o nobre advogado que me antecedeu. O direito penal, nestes casos e desta forma, com essa lei, ele tem servido como instrumento de intimidação, tem servido como instrumento de ameaça, tem servido para calar comunicadores sociais quando se manifestam sobre violações de direitos humanos, quando se manifestam sobre temas de interesse público e que, às vezes, algum agente não tenha tanto interesse assim naquela manifestação. O artigo 19 relembra um pressuposto manifestado já em sua petição de que não é favorável à total desregulamentação do setor. Ao contrário, defende a criação de uma legislação específica, com base nas orientações internacionais, de uma lei elaborada com o pressuposto não de calar, mas de assegurar a liberdade de manifestação, a livre expressão do pensamento dos cidadãos e cidadãs brasileiros. Mas os abusos, os excessos desse direito fundamental, eles devem ser coibidos na forma que a própria Constituição já consagra, ou seja, pela resposta proporcional ao agravo e pela reparação civil. Essa interpretação da Constituição, excelências, é condizente com a contemporânea orientação internacional já manifestada na nossa petição e que baliza os direitos da personalidade, a liberdade de expressão e manifestação do pensamento pela técnica da ponderação, que vossas excelências têm aplicado em inúmeros casos, a partir dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da proibição do excesso, conforme nos ensina
José Gomes Canutilho. Essa interpretação, Excelências, ela segue a tendência internacional e a nossa Constituição permite que ela seja feita. Ela protege os direitos de personalidade, mas afasta a criminalização de condutas praticadas no exercício desses direitos fundamentais, no exercício da liberdade de expressão e da livre manifestação do pensamento. O direito penal, Excelências, artigo 19 defende que deveria ser a última ratio, deveria ser a medida extrema, que não pode ser usada em contrariedade ao limite negativo que a própria Constituição impõe ao direito penal. Há formas menos gravosas, há formas menos danosas aos direitos fundamentais e essas formas devem ser aplicadas. A própria Constituição define quais são essas formas. Senhor ministro relator, a senhora Maria da Glória disse, artigo 19, em um depoimento, na sua simplicidade, acho que o juiz quis me assustar por causa do jornal. Acho que o juiz quis me assustar por causa do jornal. Artigo 19 é nomeada a partir do artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que trata exatamente das liberdades de opinião e de expressão. E ela vem à presença dessa Suprema Corte hoje, brandindo a legitimidade de mais de 20 anos de atuação ao redor do mundo, exatamente nesses temas, representar a senhora Maria da Glória, representar o senhor Carlos Roberto Zimmermann, representar o professor universitário e tantos outros que, em tempos de democracia, tiveram a sua liberdade de manifestação violada pela aplicação de uma legislação de tempos de ditadura. Artigo 19, Excelências, requer essa Suprema Corte, na condição de amicus curiae, a expressa revogação dos artigos 20, 21, 22, 23, 54, inciso 1º, 57, parágrafo 7º, parágrafo 6º, da velha lei de imprensa, restaurando-se, assim, os direitos de liberdade de manifestação, expressão do pensamento e opinião, na forma como a Constituição os colocou. Agradeço a especial atenção de Vossas Excelências. Pelo amicus curiae, Associação Brasileira de Imprensa, ABI, falará o doutor Tiago Bottino do Amaral. Com a palavra. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente desse Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimas ministras, excelentíssimos ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, senhoras e senhores advogados. Gostaria de preliminarmente dizer que, independente do resultado desse julgamento, há uma conquista a ser comemorada aqui, uma conquista da abertura desse Supremo Tribunal Federal, a participação da sociedade civil nos julgamentos de controle concentrado de constitucionalidade. Quando a mais alta corte de um país se abre à participação popular, ela não só amplia o acesso à justiça e ao judiciário, mas angaria, inclusive, mais legitimidade para as suas decisões. Nesse ponto, é imperioso fazer dois registros. Em primeiro, um registro de pioneirismo do ministro Gilmar Ferreira Mendes, que muito antes de assumir uma cadeira nesta corte, já escrevia e publicava sobre a participação popular na ação de controle concentrado de constitucionalidade, sendo inclusive responsável pela tradução da obra de Peter Heberle, Sociedade Aberta aos Intérpretes da Constituição. E o segundo registro importante a ser feito diz respeito à postura do ministro relator, Carlos Aires de Brito, de permitir ao máximo a participação de organizações e de todos os interessados nas ações de sua relatoria. Uma outra questão que é importante ressalvar é a presença da ABI, hoje como amicus curiae, nesta corte. A Associação Brasileira de Imprensa tem uma longa história, 100 anos, de compromisso com a liberdade de expressão, de compromisso com os direitos humanos, de defesa da liberdade de acesso à informação.
trincheira inexpugnável da defesa desses direitos, a ABI tem orgulho de nunca ter se curvado à intolerância dos regimes ditatoriais que passaram por esse país. E hoje, instaurado um regime democrático de direito, ainda impunha a bandeira da cidadania, que é uma bandeira, inclusive, pessoal do presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Dr. Maurício Azedo, que se encontra neste plenário. Um outro registro que eu gostaria de fazer é que a representação judicial da ABI nestes autos é feita pelo Núcleo de Prática da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, do qual eu sou coordenador. Gostaria de dizer que o memorial de amicus curiae que foi apresentado, o trabalho que foi distribuído aos senhores ministros, foi elaborado por um grupo de alunos de graduação. 11 alunos de graduação que, durante 6 meses, orientados por 2 professores, pesquisaram, estudaram, para produzir esse trabalho que foi entregue a Vossas Excelências. Essa é uma proposta da Fundação Getúlio Vargas, de formar profissionais capazes de refletir criticamente sobre a sua atuação, de pensar temas que transcendem uma questão individual, de pensar o desenvolvimento do país. Eu faço, então, na pessoa dos alunos Isabela Barros Gama e Carlos Humberto Borborema Alves, presentes aqui, um agradecimento a todos aqueles que participaram e colaboraram da elaboração desse trabalho. Por fim, gostaria de destacar a atuação pedagógica do Supremo Tribunal Federal. Ao julgar as questões envolvendo direitos e garantias fundamentais, o que é a pedagogia? A ciência que estuda, que sistematiza sobre o processo educativo. E a pedagogia dos direitos fundamentais, realizada por esse Supremo Tribunal Federal, se revela no alerta feito à sociedade, à população, para que reflita sobre os seus direitos e garantias fundamentais. Essa é a verdadeira face política do Supremo Tribunal Federal, não uma face partidária, mas uma face política de equilibrar o jogo democrático, de atuar de forma contra-majoritária, de lembrar que uma minoria não pode ser oprimida por uma maioria, de resguardar esses direitos e garantias fundamentais, como é o caso do direito à expressão do pensamento, como é o caso da dignidade da pessoa humana, como é o caso da autorrealização do indivíduo. Novamente, então, qualquer que seja o resultado desse julgamento, o Supremo Tribunal Federal terá ensinado à sociedade muito sobre si mesmo, sobre sua evolução política e sobre suas conquistas civilizatórias. Pois bem, feitos esses registros preliminares, a Associação Brasileira de Imprensa gostaria de se manifestar sobre o mérito dessa questão. Muito bem. O ilustre deputado Miro Teixeira assumiu essa tribuna para sustentar que a lei de imprensa é incompatível com a Constituição. A Associação Brasileira de Imprensa entende que essa manifestação está absolutamente correta. Correta porque a liberdade de expressão do pensamento exerce um papel fundamental no Estado Democrático de Direito. Um papel fundamental do ponto de vista instrumental, necessário para o debate público, necessário para a circulação de ideias, necessário para que haja, de fato, a formação de uma vontade popular. Aqui não é somente o direito de informar, mas o direito de receber informação. O direito de receber informação de fontes plurais, de vários jornalistas, de vários veículos, de forma que a opinião do indivíduo seja formada a partir das fontes as mais variadas possíveis. É, portanto, o direito do indivíduo conviver numa sociedade que assegure essa pluralidade. Em segundo lugar, há inúmeros dispositivos da Lei 5250 de 67, eu vou citar especialmente os artigos 1º, parágrafo 1º e 2º, 2º, parágrafo 2º, 14, 16, 17 e 61 a 65, que restringem a possibilidade de expressão do pensamento. E aqui, independentemente do papel que essas opiniões exerçam ou tenham para a formação de uma opinião pública, para a formação de uma vontade popular. Porque aqui a restrição à manifestação do pensamento viola a dignidade humana, viola a autodeterminação individual, viola o direito de expressão, viola o direito das pessoas refletirem por si mesmas, viola o direito dessas pessoas de contestarem as opiniões alheias. Não cabe aqui, nesse breve tempo, fazer uma análise individual de todos os artigos apontados como inconstitucionais. A inicial da DPF faz isso de uma forma muito precisa. O que a Associação Brasileira de Imprensa gostaria de registrar aqui é que o restante da lei, que não foi expressamente indicada como inconstitucional, não deve prevalecer, não deve ser mantida. Aqui,
A ideia é que a lei de imprensa encerra um sistema lógico. Possui uma organicidade, tem uma estrutura que, podada em quase 1/3 dos seus dispositivos, perde esse caráter de sistema, perde essa estrutura, desequilibra-se e desmancha-se como um castelo de cartas. Não se ouvida a possibilidade de regulação de temas sensíveis por outras regras do ordenamento jurídico, Código Civil, Código Penal, outros diplomas. Também não se encerra a discussão sobre se há espaço para uma lei de imprensa. Nesse ponto, a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, não deliberou, dentro do seu Conselho Deliberativo, se defenderá ou se rejeitará a possibilidade de uma nova lei. A ABI acredita que esse debate só tem sentido após o resultado desse julgamento. Mas a Associação Brasileira de Imprensa não tem dúvidas em afirmar que essa lei de imprensa, em razão da inconstitucionalidade de grande parte dos seus dispositivos, deve ser suprimida de todo do ordenamento jurídico nacional. Suposto, a manifestação da ABI pelo conhecimento e provimento integral do pedido. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Pelo Ministério Público Federal, falar ao Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando Barros e Silva de Souza. Excelentíssimos senhores ministros, de início, considero relevante uma breve consideração sobre os limites do conhecimento da presente ADPF. O arguente questiona vários dispositivos da lei de imprensa e depois de estabelecer por que os entende inadequados em relação ao ordenamento jurídico constitucional, pede que toda lei seja declarada incompatível com a Constituição. Ao ver do Ministério Público, é inadequada a pretensão do arguente nesse sentido, pois o exercício da jurisdição constitucional concentrada pressupõe a provocação específica de todos os dispositivos supostamente inconstitucionais. O artigo 102, parágrafo 1º da Constituição da República, ao afetar ao Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar a arguição de descumprimento de preceito fundamental que decorra da Constituição, reserva à lei o estabelecimento das formalidades e procedimentos. A Lei 9.882, de 99, no seu artigo 3º, estabelece que a petição inicial da ADPF deverá conter a indicação do preceito fundamental que se reputa violado, a indicação do ato questionado, bem como o pedido com suas especificações. Esses requisitos, ao ver do Ministério Público, constituem condição sine qua non para o conhecimento da ação. Tal exigência se justifica devido à gravidade da intervenção da jurisdição constitucional perante a estrutura dos poderes, que não pode ficar à mercê de generalidades e imprecisões. Logo, as matérias que não foram impugnadas expressamente pelo arguente não podem ser sequer consideradas objeto da presente ação, o que inviabiliza, ao ver do Ministério Público, a declaração genérica de que toda lei é incompatível com a ordem constitucional. Com a presente ação, na minha compreensão, não se trata simplesmente de declarar a incompatibilidade de normas da lei de imprensa, lei número 5.520, de 67, com a Constituição, para evitar ações penais contra jornalistas ou limitar a responsabilidade civil dos profissionais de imprensa e dos meios de divulgação de informação. Na verdade, está em jogo a própria concepção de Estado e de direito. Discutir a liberdade de expressão e de imprensa pressupõe reavaliar os padrões de democracia existentes e aqueles que se pretende construir, e mesmo repensar o papel dos direitos fundamentais como instrumentos capazes de conferir legitimidade ao poder. Na manifestação escrita oportunamente apresentada, e que é do conhecimento de Vossas Excelências, tive oportunidade de tecer analíticas considerações sobre todos os temas que, em alguma medida, interferem na compreensão da questão.
o tempo reservado para essa manifestação oral, mormente depois de tão substanciosas afirmações feitas pelos oradores que me antecederam, sugerem que não sejam reiteradas integralmente neste momento. Lembro apenas que o debate em questão deve levar em conta o modelo de democracia que essa Corte Constitucional pretende viabilizar, não se podendo resumir a bipolarização entre direitos individuais de personalidade, de um lado, e os direitos da coletividade ser informada, de outro. Deve-se ter em mente que apenas com informação advinda de fontes diversificadas e livremente veiculadas é que se poderá garantir uma base cognitiva capaz de permitir ao cidadão ser incluído no debate político, para que possa participar ativamente das decisões e não como mero espectador. A leitura atual das manifestações concretas do pensamento, em especial a liberdade de expressão e informação, ultrapassa a visão clássica justnaturalista, que deu origem às liberdades modernas. Também vai além da concepção positivista do século passado. Contudo, independentemente de sua construção teórica, essas manifestações concretas do pensar nunca se viram dissociadas da forma de organização política de seu tempo. Pelo contrário, o tratamento que tem recebido tanto da sociedade civil como do Estado demonstram muito sobre a real conjuntura política, seja ela democrática, aristocrática ou autocrática. É também importante destacar que a autonomia privada e a pública pressupõem-se, sem que os direitos humanos possam reivindicar um primado de um sobre a soberania pública, nem essa sobre aquela. As esferas de autonomia pública e privada são co-originárias e devem integrar-se para que seja atingido um grau de cidadania condizente com o Estado democrático de direito que está previsto no caput do artigo 1º da Constituição. Portanto, o objetivo final de propiciar o ambiente necessário para o desenvolvimento de um Estado democrático de direito maduro, formado por cidadãos conscientes em instituições sérias, é necessário que o ordenamento jurídico forneça os meios para se garantir a autonomia pública, dando especial proteção ao direito coletivo à informação, em equilíbrio com a autonomia privada, protegendo-se a livre expressão do pensamento e a livre difusão das informações. Uma democracia amadurecida apresenta padrões elevados de livre fluxo de informações e de proteção à intimidade das pessoas, como corolário da dignidade da pessoa humana. Portanto, para que essa Corte Constitucional possa garantir o exercício da cidadania ativa e, por via de consequência, fomentar a participação do cidadão no cenário jurídico-político, deve-se estabelecer com clareza que a proteção à intimidade e à vida privada também são levadas a sério, assim como o direito à informação. É dentro dessa sumária perspectiva e dos fundamentos delineados mais detalhadamente na manifestação escrita, que o Ministério Público entende que os artigos 1º, parágrafo 2º, parte dele, artigo 3º, 4º, 5º, 6º, 20º, parágrafo 3º, 23º, 51, 52, 56, caput, parte final, 57, parágrafos 3º e 6º, 60, parágrafos 1º e 2º, 61, 62, 63, 64 e 65 devem ser declarados não recepcionados. Que os artigos 1º, parágrafo 1º, 2º caput, 14 e 16, inciso 1º, a eles deve ser dada a interpretação conforme. E quanto às demais normas, deve ser julgada improcedente a arguição. É o que pretende o Ministério Público. Senhores ministros, tendo em vista a peculiaridade do caso e a possibilidade de que isso se alongue o julgamento a partir do próprio voto do ministro Brito, eu proporia que nós já fizéssemos a pausa antecipada e voltássemos em seguida. 20 minutos.
Pleno intervalo da sessão, portanto. Bom, tem uma relação direta, justamente esse intervalo mais cedo, com uma situação que nós acompanhamos normalmente, que é justamente, poderíamos chamar de uma necessidade logística de se adequar o tempo aos fatos que são apresentados para a defesa dos respectivos direitos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Nós acompanhamos isso em debates como, por exemplo, relacionados a temas como Raposa Serra do Sol, temas que justamente demandam a necessidade de apresentação dos argumentos pelos advogados, demandando uma determinada quantidade de tempo. Como houve uma quantidade menor, comparando com o próprio caso de Raposa Serra do Sol, da demarcação da terra indígena, uma quantidade menor de partes ou interessados apresentando os respectivos argumentos no plenário, então nós tivemos essa diferença desta meia hora já finalizando a apresentação do relatório pelo ministro relator e também dos argumentos por meio da sustentação oral no plenário do Supremo Tribunal Federal. Se poderia, por exemplo, partir direto para o voto, não é, Karina? Mas como provavelmente o voto deve ser mais extenso do que o próprio relatório, com as questões que serão analisadas e apresentadas detalhadamente para justificar o livre convencimento do relator e, posteriormente, servir de argumento para os debates que deve se seguir, concordando-se ou não, abrindo-se divergência ou não no plenário. Portanto, houve esta caracterização de se fazer o intervalo agora, para que depois siga-se direto com as considerações na segunda parte desta sessão plenária. Tudo indica que nós teremos, em função até dos próprios argumentos que foram apresentados agora, uma sessão histórica também com relação à questão, particularmente no que se refere a essa questão da lei de imprensa. E eu diria que a perspectiva é de que seja uma sessão demorada, extensa, na medida em que, se mantidos o entendimento do relator, mantida a suspensão dos 22 dispositivos, haverá necessidade de fundamentá-los, não que na liminar já não tenha sido feito, mas de fundamentar de uma forma, né, mais adequada ao voto de mérito da própria ADPF. E aí nós teremos os debates, porque trata-se de uma lei não muito, uma lei extensa, né? E na medida do voto do relator, essas diferenças poderão ser compensadas. Então o ministro pode concordar com a suspensão, a não recepção, vamos dizer assim, a não recepção de um determinado dispositivo, mas concordar com outros e outros e outros. Então, eu acredito que essa matemática final pode resultar, então, num julgamento que se alongue, como o próprio ministro Gilmar Mendes já adiantou, por isso o intervalo um pouco antecipado. Aliás, aqui vale novamente aquela velha questão que já é apresentada sobre o acompanhamento dos votos, que para efeitos didáticos, não apenas aqui, mas os meios de comunicação, em maneira genérica, utilizam essa técnica de dizer, não, os votos estão, tantos votos já a favor de determinada tese, tantos contra, mas a não ser que haja uma polarização no sentido de se discutir a tese sobre a revogação totalmente da não recepção constitucional na íntegra da lei, mas tirando essa possibilidade, já que se trata de diversos pontos, então pode haver muitas variações. Então, determinados ministros podem votar num determinado sentido com relação a um dispositivo e assim sucessivamente. Ou seja, ainda temos uma caixinha de surpresa. Vamos esperar para ver o voto primeiro do ministro relator e, na sequência, o que vai acontecer. Nesse sentido, nós vamos para o intervalo e daqui a pouco voltaremos quando já do retorno dos ministros ou a qualquer momento com mais informações. A nossa equipe de telejornalismo está a postos para acompanhar os desdobramentos referentes a tudo que é notícia no mundo jurídico. Portanto, Karina, um cafezinho para a gente daqui a pouco, né? E nós voltamos na sequência com a segunda parte desta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal aqui na TV Justiça.